Olá, amigos que se preparam para o Tribunal Regional Federal. Meu nome é Ricardo Galvão. Estamos novamente juntos para resolvermos mais uma questão hoje de direito penal referente à matéria muito importante para o seu concurso, que é a matéria de concurso de agentes ou concurso de pessoas para infração penal. Então vamos ao enunciado na tela, fazer as considerações em relação à questão. Uma questão recente para o concurso de juiz do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás diz assim: em matéria de concurso de pessoas, é correto afirmar que, vamos ver aí as assertivas, letra A, nos crimes plurissubjetivos o concurso é eventual. Crime plurissubjetivo é aquele crime que só pode ser praticado com a reunião, vejam que a própria nomenclatura leva a essa compreensão, com a reunião de vários sujeitos. Então, falsa a letra A, porque nos crimes em que você tem essa plurissubjetividade, o concurso não é eventual. O concurso será chamado de concurso necessário. Então, o concurso ele é necessário e não meramente eventual. Letra B. A autoria mediata configura coautoria. Falso. Autoria mediata ou autoria remota, como queiram, não configura coautoria. O autor mediato é aquele que se serve de um terceiro, que age mediante erro. O autor mediato é aquele que se serve de um terceiro, que age sem culpabilidade para poder praticar através dele o crime. Então, o criminoso efetivamente é o autor mediato e aquele que se serve de instrumento, aliás, que serve de instrumento ao autor mediato, não participa propriamente da infração penal, não tem responsabilidade criminal. Então, a autoria mediata não configura coautoria, né? Porque o autor que executa a conduta age sem culpabilidade, age mediante erro, portanto, não é coautor da infração penal. Falsa letra B. Letra C diz o seguinte, que nos crimes funcionais, a condição de servidor público do autor não se comunica ao partícipe não funcionário, se esse desconhecia a condição daquele. Verdade, realmente é essa a nossa resposta. Nos crimes funcionais, a condição de servidor público do autor, realmente ela não se comunica ao partícipe não funcionário, se esse partícipe não funcionário desconhecia a condição daquele. Agora, claro, se esse partícipe não funcionário, né, conhecia a condição do seu compassa, é claro que essa condição ela deve se comunicar àquele que não figura como funcionário público, nos termos do que dispõe o artigo 30 do Código Penal brasileiro, quando trata ali da comunicação das circunstâncias ou comunicabilidade das circunstâncias. O artigo 30 diz que não se comunicam as condições e circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Ser servidor público é elementar para um crime funcional, para um crime praticado por funcionário contra a administração pública. E se é elementar para um crime funcional, se comunica aos demais coautores e partícipes, claro, desde e tão somente que esses coautores e partícipes não funcionários conheçam a condição do seu comparsa de funcionário público. Então está perfeita a letra C, né, da nossa questão, é ela, portanto, a resposta. Letra D diz o seguinte, que a participação de menor importância constitui circunstância atenuante a ser considerada na segunda etapa do cálculo da pena. Então está falsa essa letra D pelo seguinte, não se trata a participação de menor importância, ela não leva a uma circunstância atenuante prevista no Código Penal, mas sim leva a uma causa geral de diminuição de pena, prevista no artigo especificamente 29, parágrafo 1º do Código Penal brasileiro. O artigo 29, parágrafo 1º, estabelece essa diminuição de pena àquele que teve uma participação de menor importância na infração penal. Não é uma circunstância que deva ser considerada na segunda etapa do cálculo da pena, porque não é atenuante, é causa de diminuição, e no processo trifásico de aplicação da pena, essa causa geral de diminuição, ela entra na terceira etapa, na terceira fase do cálculo da dosimetria da pena. Tranquilo? Então, falsa letra D, não é atenuante genérica, trata-se de uma causa geral de diminuição a ser computada na terceira fase da dosimetria.
Letra E, as mesmas penas deverão ser aplicadas a todos os coautores e partícipes. Ora, se a própria lei fez, no parágrafo 1º do artigo 29, uma previsão expressa da participação de menor importância, é porque o partícipe ele não é censurado, ele não é reprovado da mesma maneira que o autor da infração penal. Então, a lei faz diferença para a aplicação de pena entre o autor e o partícipe. Espero que essas informações tenham sido importantes, porque esse tema é fundamental para o seu concurso, muito frequente nas provas da Fundação Carlos Chagas. Não deixem de estudá-lo com profundidade. Um forte abraço, bons estudos e até uma próxima questão. Até lá!